Bom dia, meus amores. CBN em Foco no ar. Hoje eu tô até nervoso, Marcela Lorenzeto. A gente faz esse troço aqui todo dia, tá acostumado, é o fervo, mas tem dias que são especiais. E você vai dizer por quê, Marcela Lorenzeto? Bom dia. Por que eu estou nervoso? Por que estamos engalanados hoje, Marcela Lorenzeto? Bom dia, Carlos Andreasa, bom dia a todos. Primeiramente, é só avisar todo mundo que a gente já tem mais um jacaré aqui na firma. Andreasa tomou vacina ontem. Jacaré. Né? Vamos parabenizar e exaltar. Muito bem, mais um aqui imunizado na CBN, muito quase legal. Imunizado, né? Muito legal. E, claro, por que a gente está tão eufórico hoje? Porque temos uma presença ilustre no CBN em Foco, nossa parceira, amiga, companheira Vera Magalhães está com a gente hoje, aí diretamente dos estúdios do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Vera! Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. E vocês veem que esse trio aqui, que já vem de outras paragens, é sortudo, né? No dia que a gente combina o nosso encontro, o que tem? Fervo. Tem fervo? Não, fervo não. Fervo. Tem, não sei nem como definir essa quentura, né? Mas vocês ouviram aí no começo o João Bosco cantando, tá lá um corpo estendido no chão. Com Aldir Blanc, grande Aldir Blanc, escolha de Vera Magalhães, porque, bom, a gente tem que definir que corpo é esse que está estendido no chão aqui, né, nesse programa. Mas antes da gente entrar nos temas e botar a Vera na roda, só fazer um registro da normalidade no Brasil, porque se fosse um dia de fervo comum, hoje nós estaríamos dedicando grande atenção à nova fala do presidente da República, abro aspas para ele aqui, eles, Supremo Tribunal Federal, o establishment, eles vão arranjar problemas para o ano que vem. Se este método continuar aí, sem inclusive a contagem pública, eles vão ter problemas, porque algum lado pode não aceitar o resultado da eleição. Este algum lado, obviamente, é o nosso, pode não aceitar o resultado. Esse seria o grande tema em condições normais, mas primeiro o presidente fala isso todo dia, as suas bravatas, acusa fraude. Me parece, Vera, que seja uma antecipação do presidente da derrota, né? Tudo indica que não prosperará no parlamento, muito difícil o tal do voto impresso, da contagem pública, como eles estão chamando agora, e o presidente está criando as condições para tumultuar. Mas eu sempre digo aqui, o debate, nós tivemos muito esse debate no passado, o debate sobre urna eletrônica, transparência eleitoral, ele é válido. Estamos dispostos a ter, mas temos de atentar para a honestidade intelectual de quem está querendo ou fingindo debater. Bolsonaro vai acusar fraude de qualquer maneira, acusaria fraude de qualquer maneira. Acusou até quando ganhou? É isso, né? Queria te ouvir sobre isso aí rapidamente, Vera Magalhães. Pois é, antes da gente entrar na CPI, teve essa fala do presidente, como você disse, tem sido um tema quase diário das falas dele, a nova obsessão, a nova cloroquina dele, o voto impresso, e ela vai ganhando contornos cada vez mais golpistas, né? Agora ele já está falando abertamente que um lado, o nosso, não pode não aceitar o resultado das eleições. No fim de semana teve aquele tweet maluco, com cara de Carluxo, falando ali de autoridades, isso, aquilo. Agora ele já coloca o nome do ministro Luiz Barroso na roda, nessa história, associando as duas coisas. O método é esse. Primeiro você lança uma coisa aparentemente sem sentido, aí a internet vem fazendo o sentido e o presidente vem e endossa. Ele disse o seguinte: por que Barroso não quer transparência nas eleições? Porque tem interesse pessoal nisso. E ele disse numa entrevista à Rádio Guaíba que o ministro Luiz Barroso pratica coisas indefensáveis à luz da Bíblia. Então, já trazendo aquelas histórias de insinuações muito graves que foram feitas no fim de semana, a ponto de o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, ter vindo a público hoje para retorquir o presidente, algo que ele não tem feito, tem costumado ficar calado, tem procurado ter ali algum tipo de relação diplomática com Bolsonaro. Então, a coisa está escalando, mesmo na retórica, e escala porque o Bolsonaro percebeu que os partidos não vão embarcar, né, nessa história. Exatamente. Isso, em dia normal, que nunca é, seria o grande tema desse programa. Porém, Marcela Lorenzeto, crise no Senado, militares, Rodrigo Pacheco, Omar Aziz, está lá um corpo estendido no chão. O que tem para hoje, Marcela?
Pois é, Andreasa, a gente teve a primeira prisão na CPI, né? Além dessa prisão de um depoente durante a CPI da Covid, que a gente vai falar mais adiante, a sessão de ontem também abriu uma crise entre o Senado e as Forças Armadas. Tudo por causa de um comentário do presidente Omar Aziz, do PSD. Durante o início ali do depoimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, o presidente da CPI, Omar Aziz, se referiu às suspeitas de irregularidades envolvendo os egressos da caserna nas negociações de compra de vacinas. Ele acusou membros do lado podre das Forças Armadas, abro aspas aí, de estarem envolvidos com falcatruas dentro do governo. Vamos ouvir um trecho. Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. Mas agora você, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, Coronel Elcio, General Pazuello, e haja envolvimento de militares, presidente, das Forças Armadas. A reação veio à tarde só. O Ministério da Defesa emitiu uma nota de repúdio assinada pelo ministro da pasta, Walter Braga Neto, e também pelos 3 comandantes militares. O comunicado afirma que, abre aspas, as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro, fecha aspas. Os comandantes afirmam que Aziz fez uma generalização grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. Vera, nossa convidada de hoje, eu queria começar ouvindo você sobre essa nova rusga aí, viu? Pois é, Marcela, essa reação do general Braga Neto, a nota, veio depois de uma reunião no Palácio do Planalto. Então, veio incentivada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso é importante porque a gente tem que lembrar que muito pouco tempo atrás, Bolsonaro promoveu uma troca geral no Ministério da Defesa, trocou o ministro, trocou todos os comandantes das forças, algo inédito, e agora espera ter esse comando mais próximo de si. E isso, sim, é um risco de instabilidade para as instituições. Não o que disse o senador Omar Aziz. Ele usou palavras fortes? Usou. Mas não é realmente todo dia que você vê militares, pessoas com patente, sejam da ativa ou da reserva, envolvidas num esquema ali que é um mercado livre de insumos, vacinas, medicamentos. Um desses personagens, o coronel Marcelo Blanco, ele sai diretamente de um cargo do Ministério da Saúde para abrir uma consultoria de venda de insumos de saúde, porque enxergou um nicho de negócios, é disso que se trata. Assessor de Roberto Dias. Assessor do Roberto Dias, próximo ao coronel, também outra patente, Elcio Franco, próximo ao general Pazuello. Então, o que você tem aí, olhando o quadro grande do Ministério da Saúde sob Pazuello, é uma junção de elementos trazidos pelo Centrão, como esse Roberto Dias, e militares em diferentes cargos, de diferentes patentes, e que estavam ali juntos não para comprar vacinas de grandes farmacêuticas, ou para combater a pandemia, ou defender o distanciamento social, nada disso. Para promover uma espécie de um feirão de vacinas não certificadas, que a gente não sabe quem fornecia exatamente, no auge da pandemia, no momento em que a gente já estava subindo esse Everest de casos e mortes em que estamos até hoje. Eu fiquei ontem pensando sobre isso, vendo a nota do Exército, e ela tem um elemento de covardia. É preciso dizer, porque o Exército, embora a nota seja do Ministério da Defesa e todos os comandantes militares assinem, o grande protagonista, o agente do governo Bolsonaro é o Exército. Então, o Exército se comporta como um partido político, toma parte no governo, passa a servir personalissimamente ao presidente de turno, e aí quando, na esfera política, toma uma pancada, quer ser tratado como uma instituição impessoal da República. Aí não dá, né? Aí não dá. Você quer o melhor dos dois mundos. Entrou no campo da política, fica no campo da política. O que tem entrado no campo da política me parece um caminho irreversível. A associação ao governo Bolsonaro e a essa tragédia da pandemia, irreversível. O Exército se associou deliberadamente ao governo de um golpista.
E veja, Andreasa, ontem mesmo, antes, portanto, dessa situação toda na CPI, você já escrevia a esse respeito, que a crise ela tem um componente militar. Ela é também militar. E não é porque o Omar Aziz assim o quis, ou porque nós, da imprensa, tenhamos má vontade com Bolsonaro. É porque o presidente e as Forças Armadas encaminharam a situação para isso, paulatinamente, né? Deixaram diluir as fronteiras entre o Exército, a instituição de Estado, e o Planalto de turno. Isso que aconteceu. E aí, em meio a uma pandemia, conforme você disse, com todos os agravantes e as necessidades, o Exército toma o Ministério da Saúde com um discurso moralizante que, na prática, a gente verifica que não foi bem assim. Prospera a ideia, foi Alessandro Vieira na CPI que falou sobre isso, a ideia de uma espécie de guerra de gangues. Isso é fluido, né? Não é que tenha exatamente uma facção militar e uma facção progressista, o tal centrão. Não, eles tem idas e vindas, tem idas e vindas ali dentro, mas que alguns militares, e é disso que o Omar Aziz falava, que alguns militares dentro do Ministério da Saúde vislumbraram, Marcelo Blanco, grande exemplo, oportunidade de negócios vislumbraram. E essa conta vai para quem? Vai para o Exército. E para nós. Para nós, com certeza, Lorenzeto. É uma reação talvez um pouco desproporcional, né? E por falar em reação, depois desse episódio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi cobrado a se solidarizar com Omar Aziz. Pacheco fez um discurso, sim, em defesa, mas das Forças Armadas. Vamos ouvir um trecho. Em relação a esse ponto específico e desconhecedor do fato havido na comissão, ou no suposto fato havido na comissão parlamentar de inquérito, quero aqui, em nome do Senado Federal, render o meu mais profundo respeito às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, cuja previsão constitucional haverá de ser sempre observada por todos nós, e tenho absoluta convicção que é aquilo que todos os senadores e todas as senadoras, inclusive o senador Omar Aziz, pensam em relação às Forças Armadas, da sua importância, do seu significado, da sua importância para a sociedade, da sua previsão constitucional, que deve ser sempre ratificada e observada. Não aguento. Eu não Omar aguento. Aziz, Desculpa, Marcelo. Pode falar, desculpa, Andreasa. Não, é que eu não aguento, Marcelo Lorenzeto, o Rodrigo Pacheco. Vejam como ele começou essa fala. A palavra hoje é covardia aqui. Ele disse, eu não sei o que aconteceu, não vi o fato, não tinha ouvido, segundo ele, tenho dúvidas, o que o Omar Aziz havia dito, mas, sem ter ouvido, vai e faz a defesa das Forças Armadas em detrimento do senador da República, que foi claramente intimidado, Vera. Exato. O Rodrigo Pacheco, ele sempre faz isso, né? Tenta contemporizar, colocar panos quentes. Essa é a característica política dele. Mineiro que só. O que ele faz aí, e aí ele deixa uma leve, né, não crítica, mas advertência às Forças Armadas, é falar duas vezes em que atuem dentro da sua previsão constitucional. Então, ele está chamando muito de leve, muito mineiramente, os militares a que se atenham ao que a Constituição prevê para o papel das Forças Armadas, mas sem notar e sem fazer a crítica de que esse papel já foi exorbitado há muito tempo e de que os bolsonaristas, não só isso, eles alimentam uma interpretação maluca da Constituição, segundo a qual os artigos 148 e 149 permitem uma espécie de definição por parte dos militares de quem tem razão num eventual conflito entre os poderes, de que eles seriam a palavra final para arbitrar um conflito de poderes, o que é gravíssimo, porque a gente está caminhando para Bolsonaro forçar os limites de um conflito entre os poderes em 2022. E os militares, eles não têm essa função de poder moderador. A Constituição não lhes dá essa missão. Que quadra da história, Marcelo Lorenzeto? CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto. Estamos de volta, meus amores, e vamos no corre-corre, que quero tirar tudo de Vera Magalhães no outro dia que ela está aqui conosco. E aí, Marcelo Lorenzeto, o que nós vamos falar? CPI. Destrincha essa história aí pra gente. Vamos lá, Andreasa. A CPI hoje ainda ouve, daqui a pouquinho, a Franciele Fantinato, que é ex-diretora do Programa Nacional de Imunizações,
Mas a prisão do Roberto Dias, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, quem decou ali em Brasília. Ele foi solto no fim da noite depois de pagar uma fiança de R$ 1.100. A gente lembra que o Omar Aziz prendeu Dias sob a acusação de mentir à comissão durante o depoimento, o que caracteriza perjúrio. Após ser preso, ele prestou um depoimento à Polícia Legislativa do Senado. O relatório foi encaminhado ao Ministério Público. Os senadores governistas chegaram a pedir ao presidente do Senado que revertesse a decisão de Omar Aziz, mas Rodrigo Pacheco afirmou que não cabia a ele decidir sobre isso. Mesmo entre integrantes ali do chamado G7 de oposição ao governo na CPI, a decisão até gerou controvérsias. Um dos motivos que levaram à prisão foi a divulgação de áudios encontrados no celular do PM Luiz Paulo Dominguete. O cabo acusa Roberto Dias de cobrar propina de $1 por dose de vacina em jantar num restaurante de Brasília. O ex-diretor sustenta que o encontro, que ocorreu no dia 25 de fevereiro, aconteceu ali por acaso. Mas uma mensagem de áudio encontrada no celular do Dominguete, que foi revelada pela CNN Brasil e reproduzida na CPI, sugere que não foi bem assim. No dia 23 de fevereiro, uma terça-feira, o Dominguete diz a um interlocutor chamado Rafael que a compra caiu no colo de Dias e queria encontrar com o então diretor na quinta-feira para finalizar com o Ministério. A quinta-feira foi, então, o dia desse jantar aí. Vera Magalhães, qual é o bastidor que fundamenta, não vou entrar nem no mérito legal, politicamente a prisão de Roberto Dias? O que estava rolando? Qual era o clima para que tivesse chegado a esse lugar? Eles já estavam bastante indispostos com a maneira como ele vinha conduzindo o depoimento, o Andreasa, sustentando essa versão absolutamente inverossímil à luz da própria lógica. Ninguém tá ali com um amigo num shopping e aí chega um sujeito que você nunca viu na vida e fala: rapaz, tenho 400 milhões de doses de vacina, te interessa? Pô, de repente até interessa, manda lá um e-mail, de repente a gente consegue uma agenda, agenda amanhã já, que oportunidade. Quer dizer, não tinha pé nem cabeça essa versão, ainda mais diante do fato de que eles já tinham apreendido o celular do Dominguete e já tinham esse histórico das mensagens já periciadas e com áudios mostrando a cronologia da marcação desse encontro e das consequências dele, porque ninguém que é tão picareta e que você sabe que é picareta, você leva ao Ministério 1, 2 vezes, você troca e-mails, você continua trocando e-mails. Ainda mais, segundo a outra fala do Dominguete, que ele não tinha nenhuma ingerência sobre compra e negociação de vacinas. Então, aí não encaixa de vez. Então, já tinha isso. E tinha o zum na CPI, que permanece até agora, de que ele, Roberto Dias, fez um dossiê para municiar eventuais ataques aos próprios senadores e a outras pessoas, e que esse dossiê estaria guardado no exterior. Sempre tem isso em CPI, tá? Sempre tem um momento em que surge o dossiê secreto. O fato é, esse cara tinha as costas quentes de verdade. Quando há o rompimento, o esgarçamento das relações entre o Centrão e os militares, o Pazuello tenta demiti-lo para bancar o coronel Écio Franco e não consegue demitir. Se você não consegue demitir e essa demissão é sustada no Palácio do Planalto, é porque o sujeito tem as costas muito quentes. Ainda assim, continuou indicado para a Anvisa. Essa indicação só caiu agora, recentemente. Um sujeito com as costas muito quentes. Então, eles queriam fazer algo pedagógico aí nesse caso. Mostrar para os futuros depoentes que não pode esculhambar na CPI, que você tem limites para mentir ali e que quando eles têm os documentos, eles vão agir para evitar esse perjúrio e a mentira perante a CPI, Andreasa. Você foi precisa aí na matéria política, eu queria falar um pouco sobre a questão jurídica também, porque eu não tenho dúvida de que o sujeito mentiu, de que o Roberto Dias está mentindo, é uma versão inverossímil. Mas eu pergunto, havia provas, materialidade de que ele tivesse mentido para que assim configurasse a flagrante delito por falso testemunho? Não havia, pelo menos com as informações disponíveis, porque também fica pairando, e é irregular, a meu ver, abuso de poder, a ideia de que o Omar Aziz tivesse informações que nós não temos. Mas se ninguém tem informação, nem aquele que acabaria preso, há um desnível aí, inclusive da sua própria condição. Então você tem. O sujeito estava mentindo, nós estamos de acordo aqui, mas é a nossa opinião, com base em indícios. Você tem áudios de terceiros, do tal Dominguete,
falando com o fulano Rafael, dizendo que tudo bem, estava marcado para daqui a 2, 3 dias o encontro com o Roberto Dias. Mas o Roberto Dias participa dessa conversa? Talvez o Omar Aziz tenha isso, no tal dossiê, sei lá, mas há um lugar em que Roberto Dias diga está marcado o nosso encontro com Blanco, com alguém. Então, esse lugar aí deixa a gente num ambiente perigoso, porque pode ser bravata. Imagina, eu digo, amanhã tá tudo certo, vou encontrar Vera Magalhães. Aí você diz para mim, não, a gente não marcou encontro nenhum, não. E aí, por causa disso, você tá mentindo? Quer dizer, de novo, palavra de um contra outro. Isso me deixou ontem incomodado, né? Porque não há, pelo menos... Mas veja, Andreasa, o caráter fortuito do encontro ao qual o Roberto Dias se apegou o tempo inteiro. Ele não falou que o chopp com um amigo já estava marcado há 2 dias. O amigo ligou naquele dia e eles decidiram ir tomar o tal chopp naquela praça de alimentação, naquele shopping. E a participação do Blanco também varia, então, né? Você tem que contar que esse sujeito é muito perseguido, que o amigo que marcou o chopp, que nada tem a ver com vacina, combinou com o Coronel Blanco para marcar naquele lugar, naquele dia. O outro sujeito veio de Minas 2 dias antes e já avisou previamente que o encontro seria naquele lugar, naquele dia. O caráter fortuito do Chopinho já foi por água abaixo nessa história. Mas aí a gente está fazendo um raciocínio aqui com base nos indícios e que a nossa versão fecha. Mas daí é que isso possa dar condições para prisão de alguém. Porque, vejam, fazendo advogado do diabo aqui, né? O cara foi convocado como testemunha, provocado a falar nessa condição. Mas, na prática, ocultamente, ele é investigado. Né? Mas ele prestou o juramento. Ele podia não ter prestado o juramento de dizer a verdade. Sim, perguntaram a ele. Mas ele não era investigado. De repente ele se transforma em investigado e está preso. Quer dizer, o cara produziu provas contra si numa deturpação da condição. Tem uma questão. Provavelmente não vai dar em nada. Ele vai responder a um inquérito adicional por esse crime de perjúrio. E isso vai ser, no máximo, uma agravante da situação dele no relatório final da CPI. Mas, naquele momento, o ato que o Omar Aziz faz, eu entendo como um ato mais político, de fazer essa risca no chão e desencorajar outros depoentes a irem lá com aquela disfarçatez. O sujeito estava à vontade, estava corrigindo pergunta de senador. Tava bem soltinho. Estava ali ditando as regras do negócio. A advogada estava até no WhatsApp, estava ali desinteressada. Ela levou um susto quando o negócio aconteceu. 10 segundos, que já estourou o tempo, para te perguntar. Há algum risco desse episódio ter algum racha na CPI, resultar em algum racha no comando da CPI? Não, né? Acho que não. Eles tiveram uma divergência pontual em relação a isso, mas não vai causar um racha naquilo que importa, que é a votação do relatório. Até porque a nota dos militares acabou fazendo com que eles se unissem Exato. Depois, né? Enfim, não há tempo para mais nada. Marcelo Lorenzito, meu Deus do céu, Vera Magalhães, podíamos ficar aqui o resto do dia falando, mas a vida segue. Muito obrigado, Marcelo Lorenzito. Se despede da Vera aí pra gente, tá? Vera Magalhães, muito obrigada pela sua participação. Muitas mensagens chegando aqui agradecendo, falando que curtiram bastante a participação da Vera aqui no CBN em Foco. Agradeço demais. Um beijo grande para todo mundo. Amanhã tem mais CBN em Foco. Tchau. Eu também adorei, gente. Beijo. Tchau. Desculpa falar demais. Não, mandou muito bem. Volte sempre. Um beijo. Amanhã tem mais CBN em Foco. Tchau.